E a diretoria do Flamengo tem que agir rápido, porque se a notícia se confirma, é o fim da linha para Pedro no Mengão. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta quarta-feira e eu chego, é claro, como sempre, direto do aeroporto, indo fazer mais uma cobertura do jogo do Mengão, mas com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Nós estamos embarcando agora com destino a Assunção, no Paraguai, para fazer a cobertura do jogo entre Flamengo e Olímpia pela segunda rodada, das oitavas de final da Libertadores da América. Jogo de volta, um jogo que para o Flamengo é muito importante. Mas antes das notícias, deixa eu pedir a você para poder dar o like no vídeo. Gente, é muito importante que vocês deem o like no vídeo. Você não paga nada por isso e ajuda muito a gente. Você não tem noção de quanto é que você ajuda. Então eu queria pedir a vocês aí, por favor, para deixar o likezão no vídeo, tá certo? Já que eu falei que estou no aeroporto, vou começar logo falando de Libertadores da América, porque ontem dois clubes do Brasil se classificaram para as quartas de final e um clube foi eliminado. Começar falando do eliminado porque foi o Arturo Vidal, que chegou a provocar o Flamengo, falou que queria uma revanche, falou que queria chegar numa final novamente com o Atlético Paranaense, aquela coisa toda. Pois bem, Atlético Paranaense venceu o Bolívar por 2-0, mas mesmo assim foi eliminado nos pênaltis. O Thiago Heleno, chutou um pênalti para fora já na última cobrança, na quinta cobrança. Outros brasileiros classificados foi o Internacional, que ganhou de 2-1 do River Plate e também no 10º pênalti o goleiro do Inter converteu e aí o Inter passou de fase, e também o Fluminense, que venceu por 2-0 do Argentino Júnior no Maracanã. Vou falar para vocês, na moral, o jogo do Fluminense foi um roubo, porque quando aí do jogo estava 0-0, teve um pênalti do André no jogador do Argentino Júnior, o juiz não deu, depois o André ele deu um chute na cara do jogador do Argentino Júnior, era para ser expulso, o juiz não expulsou, e aí aos 85 minutos o Samuel Xavier fez o primeiro gol e depois nos acréscimos o Argentino Júnior saiu no desespero e nos acréscimos, se eu não me engano, o Joe Kennedy fez o segundo gol. Lembrando que se o Flamengo passar pelo Olímpia, o adversário já está definido, é o Fluminense. 2 jogos no Maracanã, um na semana do dia 23 e outro na semana do dia 30 de agosto. E aí já tem um problema, porque o Vasco está brigando para jogar no dia 20 de agosto no Maracanã. E aí é aquela situação, o Fluminense joga no dia 19 contra o América Mineiro, o Vasco quer jogar no dia 20 contra o Atlético Mineiro, e aí tá o grande problema, porque dia 23, ou pode ser até no dia 22 esse jogo, já vai ter uma outra partida e o gramado vai estar daquele jeito. Vocês sabem o que acontece quando tem 2 jogos seguidos no Maracanã. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre desfalques no Flamengo, porque o técnico Jorge Sampaoli deve ter um único desfalque. Trata-se de Eric Pulgar. O jogador não treinou ontem, não deve treinar hoje e também não deve viajar para Assunção, no Paraguai. Já Felipe Luiz e o Léo Pereira treinaram normalmente com o grupo e devem ser relacionados. O técnico Jorge Sampaoli sem problemas com desfalque já nessa partida de hoje. Falar de 20 milhões surpresa na conta do Flamengo. Que é isso, Flávio? Do nada, 20 milhões caindo de surpresa na conta do Mengão? Gente, exatamente isso. O que acontece é o seguinte, a informação é que o Manchester City quer comprar o Lucas Paquetá e eles querem pagar 70 milhões de libras. E daí o que acontece? 70 milhões de libras vai dar aí mais de 400 milhões de reais, 420 e poucos milhões de reais. E o Flamengo, ele ganha aquela parte do clube formador, mecanismo de solidariedade da FIFA, que paga ao clube formador um percentual na venda do atleta. E nessa brincadeira toda, nesses 400 milhões de reais que o Manchester City quer pagar pelo Lucas Paquetá, o Flamengo pode ficar com uma bagatela aí de 20 milhões ou algo muito próximo a isso de comissão.
pelo jogador. O Flamengo não tem mais direitos sobre o Lucas Paquetá, direitos federativos, mas ainda tem esse direito de clube formador e vai cair essa bagatela aí de surpresa nos cofres do Mengão. É por isso que o Flamengo não precisa mais vender jogador esse ano. Ainda que chegou aquela proposta lá pelo Léo Pereira, o Mengão não precisa vender jogador. Isso porque vai cair agora mais 20 milhões aí do nada. O Flamengo nem esperava por esse dinheiro, vai cair nos cofres do Flamengo. Tem o dinheiro do Vinição lá que está sendo vendido também, vai cair nos cofres do Flamengo. Tá caindo alguns dinheiros nos cofres do Flamengo que não foram planejados. Então o Flamengo não precisa ficar se preocupando em vender jogador. Agora, muito pelo contrário, o Flamengo tinha que contratar, fortalecer o elenco para o restante da temporada. Bom, vamos mudar o assunto e falar agora sobre o Pedro, porque essa situação que eu vou falar agora, tem uma informação que o Vene soltou, que internamente o técnico Jorge Sampaoli já teria decidido que iria utilizar o mínimo possível, ou bem menos, o atacante Pedro, principalmente depois da atuação do jogador no último domingo, no jogo contra o Cuiabá. Eu vou dizer uma coisa, se essa informação ela se confirmar, eu vou fazer de tudo lá no Paraguai para tentar falar com o Pedro. Por isso que eu digo, gente, que é importante você se inscrever aqui no canal. A gente está indo para o Paraguai agora, e esse ano a gente não faltou a nenhum jogo do Flamengo, nós fomos a todos os jogos. Campeonato Carioca, quando jogava base, nós estávamos lá. Copa do Brasil, Supercopa, Recopa, todos os jogos, Mundial de Clubes, todos os jogos nós estávamos lá. Por quê? O nosso canal tem um compromisso sempre de manter vocês bem informados, sempre de estar nos lugares para poder manter vocês bem informados. E aí, o que eu queria que você fizesse agora? Você que não é inscrito, se inscrevesse no canal, porque vai ajudar a gente, tá bom? Só clicar nesse botão aqui, escrito inscreva-se. Mas continuando aqui o assunto, para eu não perder a concentração aqui, o raciocínio, eu vou tentar falar com o Pedro no Paraguai. Vou tentar, porque todo jogador que vai para o jogo, ele é obrigado a passar na zona mista. Então o Pedro, ele vai ser relacionado para o jogo, vai ser obrigado a passar na zona mista. E eu vou chamar ele, eu vou tentar ao máximo falar com ele. Porque eu vou perguntar para o Pedro, Pedro, o que está acontecendo? Eu quero saber qual é o seu relacionamento com o Sampaoli. Existe um problema entre vocês? Você está infeliz no Flamengo? Eu vou dar ao Pedro a chance dele falar, porque desde que aconteceu tudo com o Pedro, todo mundo fala um monte de coisa, mas o Pedro mesmo não fala nada. Então eu vou fazer de tudo e vou focar em fazer essa pergunta para o Pedro. Vou focar em perguntar ao Pedro o que está acontecendo. Vou focar em querer saber do Pedro o que está acontecendo. E aí eu vou dizer uma coisa, a diretoria do Flamengo não se mete no trabalho do treinador, mas se existe um problema pessoal, esse problema entre Pedro e o Jorge Sampaoli precisam ser resolvidos. Lembrando, na última edição da Libertadores, o Pedro foi o artilheiro. O Pedro foi muito importante para o Flamengo. Então, assim, é um jogador importante, é um jogador que é titular absoluto nos 19 outros clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Tá passando por um momento difícil? Tá passando por um momento difícil. Tá passando por um momento complicado? Tá passando por um momento complicado. Mas notícias como essa, nesse momento, só vão prejudicar. Porque o Sampaoli já decidiu que não vai mais contar com o Pedro, que vai contar o mínimo possível com o Pedro. O Pedro não tá mais no plano do Sampaoli. Gente, a gente tá falando de um jogador de 100 milhões de reais. A gente está falando de um jogador que custa 100 não, quase 200 milhões de reais, se for botar aí no preço dele mesmo. Jogador de Copa do Mundo, jogador de seleção brasileira. Então assim, se está acontecendo um problema pessoal entre os dois, a diretoria tem que agir e tem que resolver esse problema. O Sampaoli é importante para o Flamengo, mas o Pedro também é importante para o Flamengo. E é isso. Nesse momento, a gente precisa, sabe de quê? União. A gente está numas oitavas de final de Libertadores, a gente tem um jogo dificílimo amanhã pela frente, a gente precisa de união, precisa do grupo unido, precisa de todo mundo unido em um único objetivo. Qual o objetivo? Passar de fase. E eu vou dizer para vocês, não vai ter nem tempo para brigar depois que passar de fase, porque semana que vem, na quarta-feira, tem o jogo da Copa do Brasil contra o Grêmio e depois já tem um jogo contra o Fluminense se passar de fase da Libertadores da América. Então assim, o nosso grupo precisa de união, o nosso time precisa de união, a gente tem que apoiar e se existe ainda esse problema entre Sampaoli e Pedro, se o Sampaoli tomou a decisão de não utilizar o Pedro, de não contar com o Pedro, de colocar o Pedro de canto escanteado, isso tem que ser conversado com a diretoria. Urgentemente.
tem que ser conversado com a diretoria, porque isso é um problema, desvaloriza o jogador, é ruim para o jogador, é ruim para o Flamengo, que investiu muita grana nele, que investiu muito dinheiro nele, e como eu disse, o Pedro é um jogador que tem qualidade, é um jogador que muitas vezes ajudou a gente. Vive um bom momento? Não vive um bom momento. Vive uma boa fase? Não vive uma boa fase. Mas é um ativo do Clube de Regatas do Flamengo, clube o qual a gente ama. Bom, eu vou ficando por aqui. Lembrar vocês, hein? Daqui a pouquinho, tô chegando lá em Assunção, no Paraguai. É importante vocês acompanharem a gente. Hoje o Flamengo chega já à noite lá no Paraguai. Eu já vou estar lá fazendo toda a cobertura da chegada do Flamengo lá. Vou deixar vocês por dentro de tudo. Vou deixar vocês ligados em tudo. Como eu disse, a gente sempre com muita responsabilidade com vocês. Então, ó, não é inscrito no canal? Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!